Bom, pessoal, vamos continuar aí então. Tive que botar um travesseiro nas costas aqui, porque tô sem minha cadeira aqui, tô no hotel, né? Tô nas costas, pega, né? Cara, velho, o concurseiro vai ficando velho, vai ficando cheio de dor também. Mais uma vez eu convido os senhores e as senhoras a entrar no meu site lá e conferir as nossas condições. Sem mais delongas, vamos lá. Continuar aqui, agora a gente vai adentrar na parte de materiais bituminosos. No Brasil, cimentos asfálticos de petróleo, CAP, né, não são classificações em função das resoluções emitidas pela ANP. Né? Para cada tipo de ligante, existem ensaios de laboratório que definem a sua classificação. Presta atenção nesses ensaios aqui, que são muito importantes, tá? De acordo com as resoluções dessa agência, um cimento asfáltico petróleo, dito como CAP, né? Modificado por borracha moída de pneus. Asfalto borracha tem suas características regidas pelos ensaios. Uma questão inteligente da FGV, né? Que foge um pouco da lógica aí de somente cobrar um ensaio. A pessoa realmente tem que saber o ensaio para saber o que se trata, qual é o melhor tipo, né? Vendo aqui, como ele quer um asfalto, ele tem um asfalto borracha, né? Que é aquele asfalto que é feito de pneu moído. Tem sua classificação regida pelo ensaio. Aqui, nada mais é, que um ensaio dos mais importantes que se tem dentro da pavimentação, que é a viscosidade Brookfield. Tá? E o que esse ensaio fala para a gente? Né? Esse ensaio por exemplo, cimentos asfalto de petróleo, né? São classificados segundo a sua penetração, né? Por exemplo, um CAP 50-70 é o tanto que a minha agulha pode penetrar ali naquela amostra de cimento asfalto de petróleo a uma temperatura padrão isso significa que, por exemplo, um CAP 30-45 ele está muito mais sólido, né, ou mais consistente do que um CAP 150-200, porque o CAP 30-45 a agulha vai descer entre 30 e 45 milímetros, né? E um CAP 150-200 a agulha vai descer aproximadamente 150 a 200 milímetros, né? E aí, os nossos asfaltos diluídos de petróleo, né? Classificados de acordo com a cura e com a indicação do limite inferior de suas faixas de viscosidade cinemática, né, a 60 graus. Né? Então, o que isso quer dizer? O asfalto diluído de cura rápida, o CR, que usam como diluente uma nafta na faixa de destilação da gasolina, ou seja, um material bem mais volátil, né? Por exemplo, um CR70 e um CR250, né? E temos aí os asfaltos diluídos de cura média, né? Que usam o diluente, por exemplo, querosene, que é um pouco menos volátil, né? Que uma nafta. E seriam daí, no caso, tipo um CM30 e um CM70. E os cimentos asfálticos de petróleo modificado por borracha moída de pneus, né? ou asfalto borracha, eles são classificados segundo a viscosidade, né? Então, seria um AB8, um AB22. Seria referente a Brookfield, né? E ainda nós temos os CAPs modificados por
polímero elastomérico, né? E são classificados segundo o ponto de amolecimento e recuperação elástica a 25 graus. Esse seria um tipo 55-75E, 65-90E, né? Que é de elastomérico. Aí, emulsões asfálticas para pavimentação são classificados com os seguintes corpos, né? Se eu tenho RR, são emulsão asfáltica de ruptura rápida. Se eu tenho um RM, vou botar aqui para vocês. Se eu tenho um RR, é ruptura rápida. Se eu tenho um RM, é ruptura média. Se eu tenho um RC, é ruptura lenta. Ruptura controlada. Se eu tenho um RL, aí é uma ruptura lenta. Se eu tenho uma EAI, seria o quê? Uma emulsão asfáltica para serviço de imprimação. Presta atenção nisso aqui, cai bastante. EAI é uma emulsão asfáltica de utilização para impermeabilização. O que é um LA, né? Seria uma lama asfáltica, né? LA, lama asfáltica. O que é um LAN? Seria uma lama asfáltica de carga neutra, tá? LAN. E uma LARC seria uma emulsão asfáltica catiônica, tá? De ruptura controlada para serviços de lama asfáltica. Aí temos as emulsões asfálticas catiônicas modificadas por polímero elastomérico, classificadas da seguinte forma, né? RR1C, RM1C, RCIC, enfim, né? De acordo com as rupturas, né? E aí, né? Então, portanto, para as emulsões de que trata aqui a nossa pergunta, né? Fazem referente a diferentes teores de resíduos de borracha moída de pneus, né? Então, tem sua classificação regida aí pelo ensaio de viscosidade de Brookfield. Isso está na norma, tá? Da ANP. Na resolução ANP, quem tiver mais interesse, é a resolução ANP número 897, tá? Lá vai estar tudo essas nomenclaturas aí para quem quiser dar uma aprofundada. Material, vamos para a próxima. Os materiais bituminosos, muito usados na pavimentação de vias, apresentam entre elas outras características. Entre outras, as características seguintes. E aí? Então, 32. A gente sabe que, via de regra, materiais bituminosos têm alta flexibilidade, né? Então, a ideia já era. Materiais bituminosos, eles têm o quê? Baixa impermeabilidade ou alta impermeabilidade? Aqui, ó. Estava lendo errado aqui. Aqui é alta impermeabilidade, né? Para ele. E alta sensibilidade à temperatura. Correto, né? Gabarito. Então, sem muito dificuldade, eu fiz essa prova lá em Roraima. Antes eu falava Roraima, mas o pessoal lá de Roraima me corrigiu e é Roraima.
de Roraima, não. Vamos ver agora aqui para questão 33. A distância em centímetros. A distância em centímetros em que o corpo de prova de ligante asfáltico se rompe quando submetido à tração a uma temperatura padronizada e denominada pelo ensaio de ligante asfáltico rompendo quando submetido à tração a uma temperatura padronizada. E aí? Tem muito segredo, né? Viscosidade não tem nada a ver com tração. Penetração também não tem nada a ver com tração. Ponto de fulgor não tem nada a ver com tração. Ponto de amolecimento poderia dar alguma dúvida, mas também não tem a ver nada com tração, né? Então só sobra a mesma ductilidade para a gente. E é através do ductilômetro, né, que a gente faz esse ensaio. Inclusive. E aí, a gente pode... Eu vou fazer um esqueminha aqui, porque esse aqui já caiu agora em 25 e já caiu em 26 de novo. O que acontece? Eu tenho uma base assim, e aí eu tenho... Isso aqui é um sobre trilho, tá? As pessoas trilham, tá? Aí eu tenho uma amostra de... Não vou conseguir ver, né? Uma escala pequena assim. Ou seja, essas bases aqui se afastam enquanto a amostra de capa está aqui. Ó. Tá vendo? Enquanto essa base aqui vai se afastando para cá, vai havendo uma extensão da seção e esticamento aqui, né? E é o ensaio que a gente diz de ruptura e também de recuperação elástica, né? O início do alongamento, né? É quando ele ainda está ali em fase elástica, e aí depois ele, conforme vai alongando, vai esticando, vai ficando fininho até a ruptura, né? E aí se tem aí a ductilidade do material, né? Por definição, é a resistência em milímetros em que o corpo de prova, material betuminoso em condições padronizadas, submetido a uma tração em condições específicas, se rompe. Então, a distância em centímetros em que o corpo de prova de ligante de asfalto se rompe quando submetido a tração em equipamento apropriado, velocidade de tracionamento e temperatura padronizada e de condicionada. Ou seja, essa distância que o corpo vem até se romper, né, em milímetros, seria a nossa ductilidade. Ele tem um corpo de prova, não sei se eu consigo desenhar aqui, um molde, imagina isso aqui é um molde, e ele é mais ou menos assim. Molde, tá? Mais ou menos assim o molde. Aí você preenche isso aqui com um cap, né? Aí você tira do molde, você tem uma pecinha assim, aí você prende na peça, a peça vai se afastar uma da outra, presa aqui, e o tanto que essa peça esticou até romper é a nossa ductilidade. E o aparelho é o ductilômetro. Então caiu uma questão esse ano ainda de qualquer aparelho fazer o teste de ductilidade, é o ductilômetro. O ensaio, vamos dar uma revisãozinha aqui, ó, desses ensaios. Viscosidade sebo-furo é o tempo, né, que o CAP
demora para encher um frasquinho de 60 ml, tá? Através do orifício chamado furo, né? E após o aquecimento do asfalto por um orifício, até encher 60 centímetros do frasquinho, assim a medida de viscosidade é representada pelo tempo, né, que o qual o asfalto escoa pelo aparelho até completar esse volume, sendo a unidade medida em segundos Seymour-Furo, né, SSF. Ou seja, tem um equipamento aqui. Eu tenho um equipamento como se tivesse um funil, aqui é o orifício. E aqui eu tenho um frasquinho de 60 ml. E imagina, esse aqui é o equipamento nosso. O tempo que demora do ligante sair até completar 60 ml desse frasquinho aqui, a uma temperatura entre 135, 150 e 177, tá? 135, 150 e 177 graus Celsius. Tá? Aí você vai ter a medida de viscosidade Seymour-Furo, SSF, que é medida em milímetros, milímetros por segundo. Milímetros tirar a concentração. É o tempo, né? É o tempo que vai levar para encher 60 centímetros aqui. D4. Diversos materiais de construção são empregados em construção civil apresentando diferentes características. As propriedades de grande impermeabilidade, elevada acessibilidade à temperatura e inércia química são características, a gente acabou de ver, né, dos materiais betuminosos. Então presta atenção nessa definição. Grande impermeabilidade, elevada sensibilidade à temperatura e inércia química são características dos materiais betuminosos. 35. Entre as características físicas relacionadas a seguir, a que se aplica aos materiais betuminosos de novo, a mesma definição, né? Elevada impermeabilidade, né? Vamos agora para 36. Esse é Espírito Santo. Em relação... essa é boa, essa questão, viu? Presta atenção aí. Em relação à utilização de misturas asfálticas recicladas a quente ou mornas, processadas em usinas, utilizando um material fresado ou removido da pista, comumente conhecido como RAP, né, o Reclaimed Asphalt Pavement. De acordo com as normas vigentes do DENIT, é correto afirmar que, questão de número 36. Repetindo a questão, depois eu vou botar ela para organizar sozinho. Vou direto para a letra B, que é nosso gabarito, por quê? É permitida a utilização de RAP em revestimentos asfálticos, desde que essa mistura apresente desempenho equivalente, aqui está um pulo lá, tá? Desempenho equivalente ou superior ao concreto asfáltico usinado a quente, nosso CBUQ, né? Então, antes de utilizar o RAP, né, eu tenho que fazer uma análise dele para saber se esse RAP tem as mesmas especificações do meu CBUQ. Fazendo isso
perfeitamente reutilizável, tá? Ou seja, desempenho equivalente ou superior ao CBUQ. O RAP é aquela, sabe aquelas mini carregadeira Bobcat, e tem uma fresadora na frente que vai passando e vai raspando aquele asfalto? Aquele lá é o RAP, tá? E ali ele é reutilizado, né? Você joga dentro da usina de novo e ali eles adicionam uma emulsão nova ali para revitalizar aquele RAP e poder reutilizá-lo como material de pavimentação. Beleza? Mais uma. 37, questãozinha FEPESA, de materiais bituminosos. Analise as afirmativas abaixo em relação aos materiais utilizados na pavimentação de estradas. Questão número... Está tudo certo, meu aula. 37. Cimento asfáltico e petróleo, CAP, são produtos básicos da destilação do petróleo. São semissólidos, a temperatura ambiente, necessitando de aquecimento para adquirir consistência adequada para utilização perfeitamente. Inclusive, o CAP da própria refinaria de petróleo, ele é vendido em cúbicos, metro cúbico, porque ele vem em estado semissólido. E a segunda, asfaltos diluídos são produtos em que a fase asfáltica dispersa em uma fase aquosa com auxílio de um agente emulsificante. Não, né? Asfalto diluído é com solvente, não com um emulsificante, né? Não é fase aquosa. Eles estão, com certeza eles trocaram com a 3. Quer ver? Emulsão asfáltica, são ligantes asfálticos tratados com solvente orgânico. Ele inverteu, né? Então, certo. Emulsões asfálticas são produtos em que a fase asfáltica é dispersa em uma fase aquosa com o auxílio de um agente emulsificante. Resulta um composto de 10 a 30% de CAP e em torno de 1% de emulsificante e o restante água. Né? Ou seja, emulsões asfálticas é a base da água. Tá? Inclusive, até certo tempo não se utilizava emulsões asfálticas em imprimação. Hoje já é possível. Tá? E já os asfaltos diluídos utilizam solventes, né, orgânicos de petróleo e que podem ser aplicados com pequeno aquecimento de 20 a 50 graus ou aquilo. Então, o mais comum no Brasil é a utilização de solvente, tá? Esse solvente nada mais é do que querosene, gasolina, óleo diesel. Então, ficou aqui somente a 1 correta, né? Letra A, porque ele inverteu. Mais uma FEPESA. Sobre ensaio, conhecido como sebufuro, utilizado para caracterizar misturas asfálticas, é correto afirmar. E aí, acabamos de falar. O ensaio permite a obtenção da viscosidade do material, ou seja, uma medida da consistência que a mistura apresenta ao movimento relativo de suas partes ou sua capacidade de fluir. Né? Deixa eu falar. É a viscosidade, né, que o fluido tem de passar pelo orifício furo, né? Para encher ali o tempo que demora ali para encher os 60 centímetros. Temperatura padrão. Com relação aos materiais bituminosos empregados na engenharia civil, assinale as alternativas a seguir. Possui grande sensibilidade à temperatura, não necessitam de água para iniciarem a pega por serem materiais ligantes. Ficou meio esquisito essa afirmação, mas ele quer dizer que
emulsões asfálticas, né? Outra coisa, agora entendi o que eu quis dizer aqui. O que acontece? Quando eu tenho que iniciar a pega, o asfalto, né, por ele ter uma propriedade impermeabilizante, também ele não é compatível com a água, né? Através dos emulsificantes que consegue espalhar asfalto com água. Só que o que acontece? Essa água evapora e sobra só o asfalto. Esse é o princípio. Então, a água é somente um meio dispersante. Então, é correta aqui a alternativa que diz que os materiais bituminosos não necessitam, né, de água para iniciar a pega. Apresentam elevada permeabilidade. Não, né, João? Para ser nosso gabarito. Vamos para a questão número 40. Um dos materiais mais utilizados na pavimentação asfáltica é o cabo. Uma característica importante desse cimento e aí? Associação da temperatura a todas as suas propriedades físicas. Devo admitir, uma questão dessa aqui, do jeito que foi cobrado, foi para eliminar mesmo quem não está acostumado com essa nomenclatura. Mas vamos ver o que dizia as outras, né? Permeabilidade à água, não. Viscosidade não pode ser modificada, não. Invariabilidade de suas propriedades com consistência, não. Quando amortecimento a temperatura superior a 0, não, né? A gente viu que tem até 35 graus, né? Então, apesar de tudo, era uma questão fácil, né? Os alcatrões são obtidos de forma pirogênica a partir de materiais como hulha, madeira, turfa e lignito. Comparativamente ao asfalto, pode-se dizer que o alcatrão possui. Alcatrão não é o mais utilizado no Brasil, tá, gente? Essa questão aqui está aqui, mas é só questão de conhecimento mesmo, porque não pode mais utilizar. 41. Menor, eu vou direto para a resposta. Para C. Menor resistência às intempéries e menor adesividade desagradável. Ele é um tipo de material betuminoso, advindo do que? Da queima de madeira, de turfa, de lignito, né? Forma pirogênica, ou seja, através da queima. Aí o que sobra ali é o alcatrão. E o alcatrão, ela tem propriedades betuminosas, né? Se utiliza em impermeabilização, vedação. Foi muito utilizado isso aqui na confecção de barco, né, naval. 42. Em determinado terreno existe desde a superfície uma camada de argila. Aqui acabamos a parte de ligantes, de materiais betuminosos, tá? Agora aqui a gente vai para a parte de estudos geotécnicos. Uma aguinha, rapidinho. Bom. Em determinado terreno existe desde a superfície uma camada de argila mole saturada com espessura constante. Abaixo desta, uma extensa e profunda camada de areia permeável. Nesse local será implantado um aterro com grandes dimensões em planta empregando solo arenoso permeável. Então, o que a pergunta quer? Caso abaixo da camada de argila mole existisse um extenso extrato de rocha impermeável ao invés de areia, o tempo necessário para que essa atingisse o mesmo 90% de recálculo por adensamento primário seria de. Aqui, a gente tem que entender o que está acontecendo. Ele fala aqui que tem uma camada de argila mole saturada
E logo abaixo eu tenho uma camada de areia permeável nesse local. Aí eu vou construir um aterro, né, com relação à espessura da camada de argila que permite assumir que o adensamento ocorrerá de maneira unidimensional, ou seja, somente por uma direção. Para que o recálculo do adensamento primário chegue a 90%, se calculou 10%, 10 meses para calcular 90%. O que acontece? O que é o adensamento? O adensamento é aqui a minha camada de areia, né? O adensamento é a expulsão da água. A que a água está saindo aqui, tá? É a expulsão da água pela aplicação de uma carga, tá? Então, se eu tenho um material impermeável, ele vai ser a expulsão muito mais rápida, né? Logo, se eu tiver um material rochoso, igual ele falou, o que vai acontecer? Por lógica, vai demorar muito mais, né? Mas quanto mais isso demoraria, né? Eu, sem fazer conta que eu já ia chutar no valor mais alto que tem aqui, porque se com areia é 10 meses, uma rocha que não expulsava de lado nenhum, vai demorar muito, né? Então eu marcaria a letra E sem fazer conta. E a resposta é letra E mesmo. Agora vamos ver por quê, né? Aqui a gente tem que fazer o de cálculo de adensamento, né? Vou mostrar para vocês aqui como que é. Mas para fim de curiosidade, né? T igual a T vezes HD elevado ao quadrado dividido por CD, né? Onde a forma também se apresenta da forma do CV, né? Que é o coeficiente de adensamento. Nada mais é que o T vezes o HD ao quadrado dividido pelo T, né? Aqui, aqui está o T isolado e aqui não. Então, o que acontece? O CV é o nosso coeficiente de adensamento. O T maiúsculo é o nosso fator tempo. O HD é a altura drenante. No caso nosso aqui, a HD seria da areia. E o nosso T minúsculo seria o tempo decorrido. Tá? Então, no caso em tela, a gente teria o quê? 40, né? 40, que é igual a T maiúsculo, vezes gama. Eu tenho que fazer duas fórmulas aqui, né, gente? Que a gente tem que calcular inicialmente para substituir na segunda, né? Que seria o quê? 10 é igual a T vezes HD ao quadrado dividido por 4 CV. Tô achando estranho aqui, é porque ele não deu o perfil, tá? Por isso que tá errado aqui. Lembra dessa forma, né? Que tá faltando aqui o gráfico.
Isso. Mas lembra dessa forma que para a FEPES, ela não vai cobrar algo tão a fundo assim. Vai ser lembrando que o coeficiente de adensamento é igual ao tempo pela altura drenante ao quadrado dividido pelo tempo decorrido. Já dá para matar aí as questões. 43. Mecânica dos solos. Adensamento e compactação são processos distintos usados para alterar a densidade do solo. Assinale a alternativa que descreve corretamente a diferença fundamental entre adensamento e compactação. Aqui sim é onde a FEPES gosta, né? Inclusive, agora eu acabei de olhar aqui, é uma questão da FEPES, né? Distinção entre adensamento e compactação. Eu já tinha falado antes, né, que adensamento é a expulsão da água para aplicação de uma carga, né, adensamento, e a compactação é a acomodação das frações sólidas nos índices de vazios. Vamos ver qual que é a alternativa aqui que mais se encaixa a esse padrão. Seria letra D, né? Adensamento reduz o solo por meio da expulsão de água dos poros, devido à aplicação de uma carga sobre o solo, enquanto a compactação reduz o volume do solo pela aplicação de energia mecânica, como vibração ou compressão. Aqui. Perfeito? Adensamento, expulsão de água por aplicação de uma carga. Compactação é através de vibração ou compressão do solo, onde as moléculas vão se ajuntar mais, né, nos índices de vazios ali, vai diminuir o índice de vazios, consequentemente vai reduzir o volume. Uma questãozinha FGV. A capacidade de carga de um sistema de sapato corrida, segundo o modelo proposto por Terzaghi, indicado na figura a seguir, é a função de vários fatores. No caso da sapato corrida de 1,2 metro de base, sua capacidade de carga depende. Questão interessante de sapata, onde envolve as características do solo, né, para a gente identificar o que é relevante ou não. E tal, aplicação. Vendo aqui por essa imagem aqui, já temos aqui, né, o ângulo, o ângulo, o coeficiente, né, a tensão do solo, que é o ângulo de ruptura. Vamos lá. Coesão. Então, no caso em tela, seria em função da coesão do solo da fundação, 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 coesão do solo da fundação. Todas estão igual, né? Ângulo de atrito do solo de fundação. Também todas estão igual. Do peso específico do solo de fundação. Também, né? Todos estão igual também. E da largura da sapata. Óbvio, da área, né? Parei com letra D. Da coesão do solo de fundação, C, né? Do ângulo de atrito do solo de fundação, φ, do peso específico do solo de fundação, gama, e da largura do sapato. Por que o peso específico influencia? O maior peso específico significa que ele está mais compacto ali, né? Então, maior resistência ele vai ter. Questão de número 45.
da Ana. Figura esquemática a seguir é apresentada um depósito localizado em uma área de baixada, né, cujos parâmetros são parâmetros da areia. Já aqui, ângulo de atrito, peso específico saturado, peso específico não saturado e fala para desprezar a capilaridade. Aí as resistências, e aí ele dá o perfil aqui, né? 1 metro, 1 metro, 1 metro de areia não saturada, 1 metro de areia saturada e 4 metros de argila saturada. Ele pede o quê? Tensão vertical efetiva. Questãozinha gostosa de fazer, tá? Ela cobra bem, acho possível a Topaz fazer uma dessa também. 45, né? O que faz? É só somar, né, os pesos proporcionais às alturas, né? Ou seja, eu tenho que minha tensão é igual ao gama que eu quero vezes a minha altura, né? Vou colocar aqui. Ou seja, eu vou fazer isso para cada perfil que eu tenho aqui. Vou chamar aqui de A, de B e de C, tá? Então eu tenho aqui que o gama A é igual ao que? A minha altura, o gama específico. Peso específico aqui da nossa areia não saturada, 17,5. 17,5 vezes a altura de 1 metro, né? A gente tem que o gama A é o próprio 17,5. O que? Quilonewton por metro quadrado. Aí eu já tenho o gama B, que é o que? A areia saturada. Então, o que seria o meu areia saturada aqui? Eu pego a densidade aqui da minha do solo, cadê que eu perdi? Seria 18, né? Então, 18. Tem dois jeitos de fazer, tá? Agora que eu tô vendo que eu tô mostrando. Eu poderia fazer só da diferença, né? Igual 18,5 km sobre metro quadrado. Se eu fizer a diferença aqui, né? Não precisa ter feito essas duas contas, né? Isso aqui daria o quê? 17 para 18 é 1, né? Aqui é 1 metro cúbico, então ficaria 10 kN, né? Por metro quadrado. 10 km por metro quadrado. E aí, eu já vou logo o ponto. Ele pediu qual que é o ponto? Ele pediu no meio da camada de argila, a 2 metros de profundidade. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter que somar aqui, né? Esse, o A, o perfil A, o perfil B e metade do perfil C. Né? Isso ficaria como? Tensão em C é igual a 17,5 vezes 1 metro, né? Mais 18,5 18,5 não, 18, né? Tá vendo que tá errado aqui.
vezes 1 metro também, né? Que é a camada, mais o quê? 14 vezes os 2 metros, né? A camada de argila, e deu aqui 14 por mil, saturado, né? Isso tudo vai dar 63,50 quilonewtons por metro quadrado, tá? Compreendestes? Eu tenho 1 metro dessa camada, não 1 metro dessa camada, mais 2 metros dessa camada aqui, né? Beleza? Mãozinha boa essa aqui, ó. A resistência ao cesariamento de um solo foi avaliada experimentalmente e verificou-se que na curva obtida o intercepto de coesão vale 10 kPa e o ângulo de atrito interno efetivo é de 30. Desse modo, em um ponto nesse solo no qual a tensão normal efetiva de ruptura vale 100 kPa, a resistência ao cesariamento vale aproximadamente. Ele já deu aqui algumas raízes, né? Isso aqui é uma questãozinha típica da FGV. Questão número 46. Isso aqui eu estudei quando eu fiz a prova do TCE Roraima, também do TRT 24. Isso tem a ver com envoltória de Moore também, tá? Então, nós temos aqui que a tensão é igual a tensão de ruptura, é igual ao nosso coeficiente mais o tensão, né? Tensão vezes a tangente do ângulo de que é envoltória, círculo de Moore. Então, pelos dados do problema, a gente tem que a resistência ao cesariamento, né, também pode ser chamada de S, mas eu prefiro de tal aqui. Tal é igual ao nosso a coesão mais a tensão normal ao plano de cesariamento vezes a tangente do ângulo de atrito interno do solo, né? Para quem não lembra, o gráfico é mais ou menos assim, ó. Ele parte aqui, né? E aqui nós temos as envoltórias, tá? Círculo de Moore, onde aqui eu tenho a minha o tal e aqui a minha tensão, tá? Mais ou menos assim. E o que isso quer dizer? Essa altura aqui é o meu a minha coesão do solo. Isso aqui tem que saber, tá, gente? Isso aqui cai muito em prova, tá? Principalmente esse gráficozinho aqui, tem que saber. Essa diferença aqui é a coesão. O ângulo de atrito é esse ângulo formado aqui, né? Mas é aqui, né? Esse ângulo aqui é o ângulo. Vou botar aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo de ruptura nossa. O ângulo de atrito interno do solo. Tá? Dito isso, é só jogar na formulinha. Né? Como que vai ficar a minha tensão de igual a coesão que ele deu. A coesão vale 10 kPa mais a tensão normal ao plano de cesariamento vale 100 vezes, né, a tangente do ângulo que ele deu, que é 30 graus. Aí você tem que se lembrar das formulinhas lá da tangente de 30,
Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, né? Faz lá 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 1. 3, né? 3, 1, 3. 1 por 2, por 2. 2, 8, 2. 2, 30, 60, 90. Algo do gênero. É, esse é mesmo. Então, raiz de 30 é raiz de 3. Raiz de 3. De 3. 62 que não é 3. Tá? Então, ficaria tensão de ruptura melhor a 10 mais 100 vezes raiz de 3. Tá? Raiz de 3 sobre 3. Ele deu ali, já, né? Aí, desenvolvendo, ele já deu para 1,7. 1,7 dividido por 3. 3 vezes 300. Vou jogar ali. Fazer a conta que vai dar 67. KPA. Lembrar dessa formulinha aqui, né, que são C é a coesão. O livro do Caputo tá lá, tá? Coesão, tensão normal, plano de cisalhamento e resistência ao cisalhamento, tá? Uma camada de argila de espessura de 45 centímetros foi submetida a determinada pressão, após o qual seu índice de vazio reduziu de 80 para 70. O recálculo sofrido por essa argila em centímetro vale. Mais uma questão de recálculo agora. São número 47. Usar a forma do recálculo, né? Forma muito conhecida, né? Que é a variação da altura, ou seja, o recálculo é igual a variação do índice de vazios, né? Sobre 1 mais o índice de vazios inicial, né? Inicial, e aí em cima é a variação do índice de vazio. Tudo isso vezes a espessura inicial. É simples essa fórmula, né? Muita gente joga a questão fora porque não sabe essa fórmula, mas ela é simples. O negócio ruim sempre é ruim de decorar. Então, o nosso ΔH é o quê? Ele deu aqui final inicial, né? 0,80 menos 0,70 é nossa variação, dividido por 1 mais o final, né? O inicial, aliás, 0,80 vezes a nossa altura de 45 centímetros. ΔH, você fazendo o desenvolvimento disso aqui, você vai achar 2,50 metros. É simples, né? Dura lembrar. Para o perfil geométrico, geotécnico, a seguir, sobre o qual será constituído um aterro, transmitirá uma pressão uniforme na superfície do terreno.
Considere que o recalque total por adensamento ocorre na argila mole é de 54 centímetros. Ele deu tudo aqui os índices que a gente precisa para calcular o adensamento. Vamos ver como que fica isso. Ele deu aqui que tem 100 dias, né? Então, vamos desenvolver. Lembra lá? Qual que é a nossa fórmula? Nossa fórmula é o quê? Fator tempo, né? T é igual ao nosso CV, que é o coeficiente de adensamento da amostra, vezes nosso tempo decorrido, dividido por a altura, o comprimento drenante, tá? Importante saber que isso aqui é o comprimento, a altura do material drenante ao quadrado, altura drenante. O que ele nos disse aqui? Que a altura drenante nossa aqui, ó, vai ser essa de areia, né? E o lançamento, o valor. Tá, vamos lá. Nós temos aqui uma camada de argila mole com 10 metros de espessura, né, que se inicia na cota 3 em 13. Então, na verdade, a nossa camada drenante vai ser a própria argila, pelos dados que ele deu aqui, né? E ele quer os dados na argila mole. Então, ele deu aqui o coeficiente é 5 vezes 10 a menos 2 metro quadrado dia. Então, como que fica isso aqui? A gente tem que... Nossa camada de argila de menos 3 até menos 3 tem o quê? 10 metros, né? Nossa camada de argila de drenante vai ter 5 metros, né? Agora, vamos substituir na fórmula. A gente tem que o nosso fator tempo é igual ao nosso CV, que ele deu aqui. Não deu, né? O CV a gente vai ter que pegar aqui na... Ele deu aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 10 a menos 2 metro dia vezes 100 dias que ele deu no iniciado, para poder cortar, né? E a altura drenante é 5 metros que a gente viu ali ao quadrado. Vamos cortar aqui um dia. O fator tempo nosso vai ser o quê? Eliminar aqui 50, 100, vai dar 20, 0, 20. Agora, não acabou ainda, tá? Porque ele deu a tabela para nós aqui. Se eu tenho T igual a 0,20, onde a curva do lançamento bate aqui, mais ou menos nesse ponto baixo aqui. 0,20, ou seja, 50%, né? A porcentagem de recalque. Então, recalque de 50%. Se eu tenho um recalque de 50%, é a metade do inicial, que era 54, então metade de 54 é 27. A resposta. 50% de 54 é igual a 27. Resposta. 49. O ensaio, como objetivo, a medição de deformações verticais em tempos pré-estabelecidos de uma amostra de solo confinada por um anel metálico sobre a aplicação de diferentes estágios de carregamento
Ele quer saber sobre o ensaio de adensamento. O corpo de prova no interior de célula de adensamento deverá estar entre duas pedras porosas que serão protegidas da entrada e partida do solo por um papel filtro. Agora as duas estão corretas, né? Um ensaio de adensamento completo de uma amostra de solo deve ser executado em 24? Não, né? Não é só 24, não. Vou lembrar qual que é o tempo. Ou seja, segundo a norma, é a cada 24 horas, tá? Na verdade, não é que é 24. Você tem uma série aqui de tempos no ensaio de adensamento. Olha como que a FEPESE gosta disso aqui, né? Ou seja, eu vou ter vários períodos ali. Eu vou ter com 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 24 horas, enfim. Então, o ensaio completo da amostra pode ser executado em 24 horas. Na verdade, não está certo, né? Porque vai dar mais de 24, porque eu vou estar somando, né? Então, ficou a alternativa C, 1 e 2. Tá certo, né? Informações são medidas em tempos pré-estabelecidos, conforme eu disse aqui, né? 4, 6, 8, 12, daí mais 24 horas. Né? Sobre a aplicação de diferentes estágios de carregamento, sim. O corpo de prova do interior da célula de adensamento são duas anilhas perfuradas e um filtro de finos para não escapar, né? Mais uma de geotécnica. Segundo a fórmula empírica de Hazen, a altura de ascensão capilar de um solo é inversamente proporcional tanto ao seu índice de vazio como ao diâmetro efetivo de seus grãos, sendo que o C é uma constante que estabelece essa proporção. Para o solo de diâmetro efetivo, 0,6 mm, o índice de vazio igual a 0,5 e constante de 0,18 cm², a seção capilar é D. Mais uma fórmula, né? Não acredito que a FEPES venha cobrar essas fórmulas. Se cobrar, ela vai dar. Mas é importante você saber a fórmula para saber também responder as questões teóricas, porque geralmente as questões teóricas vêm perguntando se é proporcional, inversamente proporcional, o que acontece se eu faço isso, se eu faço aquilo. Né? Vamos lá. Como que faz isso aqui? 50. Nós temos primeiro saber a fórmula de Hazen, né? Isso aqui é importante saber, tá? A fórmula de Hazen é o que? É H igual a C, que é o nosso coeficiente, E, que é o índice de vazio do solo, vezes o D10. Quem que é o D10, né? O D10 é o diâmetro efetivo em centímetros. Diâmetro efetivo. Geralmente vem naquela tabela, D10, D60, né? Porque você pode achar aí lá, pela fórmula lá, né? D60 sobre D10, você acha lá o coeficiente. Então, essa aqui é a famosa fórmula empírica de Hazen, né? HC. Vamos desenvolver isso. Tem que HC é igual ao C, né? 0,18 centímetros quadrados sobre 0,5 que ele deu ali, vezes D10, e ó, é o diâmetro efetivo que ele deu de 0,6. 0,06. Se você desenvolver isso, você vai chegar que o HC é igual a
60 centímetros. Tá? Trabalhei com letra E. Essa constante de Hazen é importante saber que ela geralmente ela fica entre 0,1 e 0,5, tá? Então, para um solo com diâmetro efetivo 0,6, índice de vazio 0,5 e constante de 0,18, a ascensão capilar é de 60 centímetros. É onde ela vai chegar, tá? Mais um, olha lá, de Voltora. Questão FGV também, período criminal. A figura a seguir apresenta as faixas do estado do solo, desde o solo sólido até o líquido. Não é de Voltora, aqui é de ensaio de limite de liquidez. Aqui, ó, entre o sólido semissólido, sólido e plástico, eu tenho o nosso LP, aqui eu tenho o nosso LR. O que ele está pedindo? Dados da figura acima, o índice de plasticidade do solo. Quando eu calculo o índice de plasticidade, né, essa forma aqui tem que estar tatuada na parede externa do coração. Nas costas aqui, não tá fácil. Vamos lá. Questão de número 51, né? Da FGV. O que acontece? Deixa eu melhorar isso aqui. São importantíssimas aqui, tá? Bem aqui do sólido com semissólido, eu tenho o meu LC. Aqui no sólido, semissólido com plástico, eu tenho o meu LP. E aqui no meu líquido, eu tenho o meu LE. Como que eu calculo o índice de plasticidade? Né? O meu índice de plasticidade é igual ao limite de liquidez menos o limite de plasticidade. É exatamente essa faixa aqui. Tá? Meu índice de plasticidade. Ou seja, aqui ele está chamando de W2 e W3, né? Seria W3 menos W2. Resposta à letra D. Vamos falar um pouquinho mais. O limite de contração, que é o nosso LC, o que é o limite de contração, né? É aquela onde o solo está passando ali de sólido para semissólido. Limite de plasticidade, onde está saindo de semissólido para plástico. E o limite de liquidez é onde o solo está passando de plástico para líquido, né? E aonde a gente acha isso aqui? No site Casagrande e no rolinho cilíndrico lá, né? Em cima do vidro. A gente tem alguns índices aqui que é importante saber, né? De 1 a 7, de 7 a 15 e de maior que 15, tá? O nosso índice de plasticidade. Se ele está entre 1 e 7, é fracamente plástico. Se ele está entre 7 e 15, ele é mediamente plástico. E se ele está acima de 15, ele é altamente plástico. Beleza? Beleza, terminamos agora o tópico de estudos geotécnicos. Próximo bloco a gente continua com terraplanagem. Te aguardo até a próxima aula
E espero que tenha gostado dessa bateria aí de resolução de questão que eu creio que vai ser muito mesmo importante para a nossa prova de domingo. Convido também a se inscrever no canal e curtir esse vídeo se gostou, obviamente. Até mais, meus queridos.